A paz do Senhor Jesus! Tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no segundo livro das Crônicas. E hoje nós vamos meditar no capítulo 31, versículos 1 ao versículo 4, que nos diz assim: E acabando tudo isso, todos os israelitas que se achavam saíram às cidades de Judá e quebraram as estátuas, cortaram os bosques, derribaram os altos e os altares por todo Judá e Benjamim, como também em Efraim e Manassés, e até tudo destruíram. Então tornaram todos os filhos de Israel, cada um para a sua possessão, para as cidades deles. E estabeleceu Ezequias as turmas dos sacerdotes e levitas, segundo as suas turmas, a cada um segundo o seu ministério. Aos sacerdotes e levitas para o holocausto e para as ofertas pacíficas, para ministrarem e louvarem e cantarem às portas dos arraiais do Senhor. Também estabeleceu a parte da fazenda do rei para os holocaustos e para os holocaustos da manhã e da tarde, e para os holocaustos da tarde, e para os holocaustos dos sábados e das festas da lua nova e das solenidades, como está escrito na lei do Senhor. E ordenou ao povo, moradores de Jerusalém, que dessem a parte dos sacerdotes e levitas para que se pudessem dedicar à lei do Senhor. Queridos, chegamos ao capítulo 31 e nestes próximos capítulos vamos estar envolvidos com a gestão de Ezequias, que teve belíssimas experiências com o Senhor. E nós vamos ver aqui, neste capítulo em específico, que, primeiramente, em capítulos anteriores, nós vimos que Ezequias, ele estabeleceu a sua casa, o seu governo, para servirem ao Senhor. No capítulo seguinte, que foi o capítulo 30, nós vemos que Ezequias, ele traz a responsabilidade de servir ao Senhor para todas as pessoas que faziam parte do seu reinado, ou seja, não somente a sua administração, mas todos aqueles que faziam parte ali, que eram ligados ao seu governo. Então, aqui nós vamos ver no capítulo 31 o resultado. Veja só, após a convocação que Ezequias faz ao povo, nós vamos ver qual é a resposta deste povo a Ezequias. Porque nós percebemos muitas vezes que a liderança, ela coloca para aqueles que estão debaixo da sua liderança, os seus liderados, alguma responsabilidade, e nem sempre a resposta a essa efetiva responsabilização ela é de fato aceita, ela é tomada por aqueles que estão recebendo. Muitos a ignoram. Como é que foi a aceitação da proposta de Ezequias para aqueles que pertenciam ao seu governo? Olha só que interessante. Aqueles que receberam essa responsabilidade da parte de Ezequias para se juntarem ao seu projeto de governo, de fazer um governo voltado para o Senhor, mostra-nos que o povo saiu da presença do rei e saíram destruindo tudo aquilo que eles tinham, que estavam roubando a sua atenção para servirem ao Senhor. Ou seja, eles destruíram, olha o que diz o texto, as estátuas, quebraram as estátuas. O que mais eles fizeram? Cortaram os bosques, derrubaram os altos e os altares por todo Judá e Benjamim. Tudo isto eram coisas que eram atribuídas a outros deuses. A tudo isso eles eliminaram das suas vidas
para que pudessem então servir ao Senhor. E então nós vamos perceber que essas pessoas, elas responderam de forma solícita, responderam de forma positiva àquilo que Ezequias propôs, porque o sucesso de suas vidas estava diretamente ligado com a maneira como essas pessoas iriam responder a esta ação de Ezequias como seu rei. Agora, vejam que, além desta atitude que as pessoas tomaram em assumir um compromisso de destruir, tirar, acabar com tudo aquilo que prendia a sua atenção e desviava o seu olhar do Senhor, nós vamos perceber também que Ezequias, ele próprio também toma algumas atitudes que vai demonstrar que ele não estava apenas com um discurso de governo ou com um discurso eleitoral. Olha o que a Bíblia diz, que ele estabelece as turmas dos sacerdotes e levitas. Para quê? Para que estes pudessem então voltar a oferecer os sacrifícios que eram exigidos pela lei e assim voltar à atividade espiritual no seu reino, que estava destruído por reinos que não buscavam ao Senhor. Vamos perceber também que ele separa parte da sua fazenda. Olha o que diz o versículo 3. Ele separa parte da sua fazenda para que estes sacerdotes eles tenham então o que oferecer como sacrifício ao Senhor, ou seja, ele designa parte do tesouro ali do reino para que pudesse ser levado para que o serviço espiritual pudesse ser executado. Mas ele traz mais uma responsabilidade para o povo. Olha só o que é que ele diz. O versículo 4, o último para nós encerrarmos, ele diz assim: e ordenou ao povo, moradores de Jerusalém, que desse a parte dos sacerdotes e levitas para que se pudessem dedicar à lei do Senhor. Então percebam que os sacerdotes e levitas certamente já tinham tomado outro rumo nas suas vidas, ou seja, havia deixado o seu ministério para poder conseguir sustentar suas vidas, porque eles haviam sido separados por Deus para viverem das ofertas e dos dízimos que eram levados ali para o templo, porque parte era sacrificada ao Senhor, parte ficava com os sacerdotes, partes ficavam com os levitas, e assim eles se sustentavam. Mas, pelo que nós vemos aqui na ordem de Ezequias para o povo de Jerusalém, eles haviam deixado o seu ministério para se sustentarem de outra maneira. E a Bíblia diz que a intenção de Ezequias, ao ordenar que as pessoas levassem as suas ofertas, os seus dízimos para a casa do Senhor, é para que estes pudessem se dedicar à obra do Senhor, à lei do Senhor, ou seja, a viver por conta de oferecer os sacrifícios ao Senhor. Isso vai nos mostrar que a relação espiritual, ela tem responsabilidades. Vejamos, a responsabilidade aqui no caso, em exemplo, do rei Ezequias, que tinha que chamar as pessoas, porque além dele ser rei, ele tinha também uma responsabilidade espiritual, pois a inclinação que ele tomasse certamente atrairia a maior parte das pessoas que estavam debaixo do seu governo. A segunda responsabilidade era que, além dele assumir isso, ele tinha que distribuir também para as pessoas que pertenciam ao seu governo. A terceira era dos sacerdotes. Eles tinham que manter a estrutura espiritual funcionando para que as pessoas pudessem vir e adorar ao Senhor, ao Deus verdadeiro, e assim não estarem iludidas com os falsos aos quais eles haviam se iludido para desviarem a sua atenção do Senhor. Mas, para isso, era necessário que eles tivessem recursos. Quais os recursos?
as ofertas para serem oferecidas para o Senhor, as ofertas para se sustentarem servindo ao Senhor. Então veja que há uma série de responsabilidades que estão interligadas para que a vida espiritual funcione. Ou seja, para que nós possamos servir ao Senhor, há toda uma responsabilidade. Hoje nós vivemos em um sistema que já não tem mais essa dependência de uma autoridade política para nos conduzir, mas nós ainda continuamos com a responsabilidade de um líder espiritual, está nos ajudando para que nós venhamos nos manter unidos no propósito de servir a Deus. E para isso é necessário que tenhamos consciência da nossa responsabilidade neste processo. Espero que você tenha percebido, assim como eu, que às vezes nós achamos tão simples o fato de adorarmos a Deus, mas há muitas responsabilidades que estão aí atribuídas a cada parte do processo e em muitas delas eu e você também somos responsabilizados. Amém? Deus abençoe você, obrigado pela sua companhia, continue nos acompanhando e eu lhe aguardo em nossa próxima reflexão. Um abraço.